programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre efizema pulmonar. Para quem de repente nunca ouviu falar, é uma doença obstrutiva crônica, né? Algo sério e que precisa conhecer sobre o seu diagnóstico para poder lidar melhor com a doença. Nós já ouvimos o Dr. Mário, estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal aqui no estúdio. Ele já explicou sobre a patologia, né? Sobre a anatomia da doença. Doutor, em relação aos sinais e sintomas, como é que funciona? Isso mesmo. Então, como eu falei, como o enfisema pulmonar está enquadrado entre as doenças pulmonar obstrutiva crônica, assim como está a bronquite crônica, a diferença entre o enfisema pulmonar e a bronquite crônica é que a bronquite acomete os brônquios, estreitando os brônquios, dando edema na mucosa que reveste o brônquio. Então, esse edema que ocorre na bronquite crônica, onde as glândulas que revestem os brônquios produzem muita secreção, muco. Por isso, geralmente, o fumante, ele tem enfisema e também bronquite. Geralmente começa com a bronquite. E essa bronquite crônica, junto com o enfisema, como eu falei, a bronquite compromete os brônquios. O enfisema compromete os alvéolos, a parte terminal ali dos brônquios. E o que acontece? Os sintomas muito característicos do enfisema pulmonar é a falta de ar, a dispneia. Como isto começa? Começa principalmente a um grande esforço. Primeira manifestação do enfisema pulmonar. Ao paciente fazer um grande esforço, ele já começa a ter uma certa falta de ar. Com a evolução da doença, da enfermidade, ele começa a ter falta de ar ao médio esforço. E dependendo da gravidade, ao mínimo esforço, até para se movimentar, trocar uma roupa, o paciente tem falta de ar, conhecido como dispneia. Por que isto ocorre? É muito claro. Como os pulmões os alvéolos pulmonares estão hiperinsuflados e não permite a troca gasosa, a hematose, entre o dióxido de carbono que sai do corpo para a entrada do oxigênio, e como esses alvéolos estão hiperinsuflados, eles não se contraem e fica sempre um ar residual dentro do pulmão que não consegue sair e não deixa o ar novo entrar. E daí a pessoa tem muita vontade, faz muita força para respirar, na ânsia de levar o oxigênio para dentro, porque a própria fisiologia manda, quando o nosso corpo está saturado de dióxido de carbono, a nossa respiração aumenta o volume respiratório, né? A incidência da respiração para compensar. Por isso, a dispneia, a falta de ar, é um dos sintomas característicos no enfisema pulmonar. Muitas vezes a pessoa tem que dormir com o travesseiro mais alto, dormir até sentado, devido à dificuldade. Um outro sintoma que acompanha o enfisema pulmonar é a tosse. A tosse, principalmente a tosse matinal. Todo enfisema geralmente começa com essa tosse persistente, o toalete matinal das pessoas, dos fumantes principalmente, tossindo. E aquilo com o tempo vai dando as suas consequências, aliado à destruição dos septos alveolares, aliado à bronquite crônica, tosse com secreção, com expectoração. Isso é muito característico a gente observar em todo enfisematoso. Além disso, nós podemos notar que os dedos, leito dos dedos, a transformação das unhas, do tórax muitas vezes mais abaulado, é uma característica. Geralmente a pessoa enfisematosa, ele tem os lábios um pouco arroxeados, a ponta do nariz, o leito dos dedos ficam
roxos, azulados. Isso aí é conhecido como cianose, pela saturação do dióxido de carbono no sangue e pelo pouco oxigênio. Por isso, a pessoa que é portadora de enfisema tem essas manifestações. O enfisema também pode comprometer outros órgãos, principalmente o coração, a nossa circulação, dando fadiga muscular, pelo cansaço, pela falta do oxigênio. Por isso, as manifestações principais, os sintomas principais do enfisema pulmonar está relacionada a isso que eu falei, a falta de ar, a tosse com expectoração e a cianose, o aspecto azulado que nós observamos na nossa mucosa corpórea. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta, não saia daí.